Cara, que safadeza tudo isso. Primeiro que a culpa é toda sua. Você sabia que ele era casado? Ó, você poderia ter terminado o seu casamento e saído disso como uma mulher de valor e de respeito. O que que você fez? Oi, Sil. Meu nome é Mariana, sou do estado de São Paulo. Tenho 34 anos e sou casada há 12. Tenho um filho. Meu marido, ao contrário do que muitas falam nos vídeos, tem preguiça e bebe além da conta. E ainda é muito ruim de cama. Trabalha só às vezes. Mas estou suportando até hoje, não porque não tenho medo de enfrentar a vida, mas porque sim, sou covarde em terminar. No início do casamento eu era uma esposa muito dedicada e fiel, mas eu só tinha desprezo do meu marido. Mas eu queria estar casada e na época eu gostava dele. Hoje não gosto mais. Há uns 3 anos eu estava conversando com meu marido e ele na época queria terminar o casamento. Perguntei para ele se ele já tinha me traído e ele, com a cara mais limpa desse mundo, disse que sim. Passei uns 10 minutos olhando para ele sem saber o que falar, pois eu nunca esperava que ele fosse falar aquilo. Então a única coisa que falei foi: fazer o que, né? Já aconteceu. Mas antes disso, no início do casamento, eu já havia avisado que se um dia ele me traísse, eu ia fazer o mesmo com ele. E ainda fingia que nada tinha acontecido. Pois bem, como eu sou vingativa, isso não ia ficar barato. Mudamos de bairro e eu comecei a paquerar o meu vizinho. Eu já o conhecia, ele e a esposa. Sou cliente deles em um certo negócio. Então comecei a mandar mensagens bem maldosas. Chamei ele para tomar um vinho. Ele se fez de difícil, mas aceitou. Perguntou se meu marido não ia ficar com raiva e eu disse que ele não precisava saber. Sil, ele tem 29 anos, é casado e tem 2 filhos. Chamei ele para ir a um lugar mais reservado e achei que ele não ia, porque ele aparentemente é muito tímido, mas ele foi sim. Chegamos lá, conversamos, tomamos o vinho e, como eu queria, fomos para os finalmente. Eu não botei muita fé, mas ele foi o máximo, foi o melhor da minha vida. Antes do meu marido, eu já tinha saído com vários outros homens, então sei quando o homem é bom. Na cama, ele não parava de me chamar de gostosa e que eu era muito linda. Aquilo me deixava louca. Terminamos, fomos para casa e eu disse para ele que era só aquela vez, mas ele disse que tinha sido muito bom e que queria repetir. No começo era só 2 vezes por semana que saíamos, depois saímos quase todos os dias. Isso começou em setembro do ano passado. Passaram 7 meses e o nosso caso era 1000 maravilhas. E ele me levava em lugares caros e me dava presentes, carinho e tudo. Tudo o que eu não tinha com o meu marido. Depois de 7 meses, eu descobri que estava grávida. Meu Deus, meu mundo caiu. Entrei em desespero, eu não queria um filho, ainda mais de um amante. Eu tenho certeza, é dele. Sou muito certa nas minhas regras e bate certo com o dia que a gente ficou. Aliás, eu dava mais para ele do que para o marido. Contei para ele que estava grávida. Ele chorou muito e disse que tínhamos que resolver isso, pois não ia deixar a família dele para ficar comigo. Disse que não poderia abandonar os filhos para poder dar um pai para o outro. Disse que era para eu tomar remédio e fazer o que seria certo, mas eu não tive coragem de fazer aquilo, ainda mais com o meu filho. Resolvi ter a criança. As coisas depois disso mudaram e muito entre a gente. Esfriou e aquela paixão e tudo que tínhamos sumiu. Eu quase morri porque eu gosto muito dele. No início era só por diversão e vingança, mas depois eu comecei a gostar de verdade. Os 2 primeiros meses foram uma tortura e eu pensei até em me matar. Contei para o meu marido da gravidez e ele ficou muito feliz, toda a minha família ficou feliz. Minha família não sabe dos meus podres, acham que sou uma boa esposa.
Tenho que carregar esse segredo para o resto da minha vida. Sil, tentei por várias vezes ficar com o amante depois da gravidez, mas ele me rejeitou. Ficamos ainda umas 4 vezes quando eu adulava muito. Da última vez que saímos foi muito ruim e conversamos muito, mas não ficou nada certo entre nós dois. No outro dia eu decidi terminar tudo por mensagem e escrevi um texto terminando. Ele disse que tudo bem, que era o certo a se fazer, era terminar mesmo. No fundo, ele tem razão. Mas, segundo dia que tinha terminado, eu me arrependi e pedi para voltar e ele me deu um não. Insisti muito para ele se encontrar comigo e ele foi. Mas foi a pior noite da minha vida. Eu me humilhei para ele voltar comigo e ele disse não. Voltei chorando para casa. Sil, me diga como agir. Me ajuda. Hoje estou com 4 meses e sinto falta dele. Mas quero me vingar dele e fazer ele sofrer. Gente, o que é isso? Eu não tinha lido esse e-mail, tá? Não quero que a esposa dele saiba porque ela não merece isso, mas quero que ele sofra um pouco. E eu estou colhendo o que toda mulher colhe, se meter com homens casados. Me ajuda, Sil. Gente, olha pra minha cara. Meu pai do céu. Mulher, presta atenção. Se você tá dizendo aqui que você colheu o que plantou, por que você quer que o cara seja punido pelo seu plantio? Você plantou um monte de árvore que dá espinho e quer que ele venha se ferir com os espinhos para colher o plantio que é só seu? Cara, que safadeza tudo isso. Primeiro que a culpa é toda sua. Você sabia que ele era casado? Você poderia ter terminado o seu casamento e saído disso como uma mulher de valor e de respeito. O que você fez? Você foi lá infernizar um homem casado que você conhecia a esposa, um cara que parecia ser tímido, depois fala, né? Que não tem os capetinhos ali, lógico, ele poderia ter dado vários nãos na sua cara. Ele também tem culpa, não tô tirando a culpa dele, não. Eu tô brava aqui, revoltada, porque você tá falando que quer que ele sofra. Por quê? Ele já não tá sofrendo o suficiente, será? Será que tá também? De saber que tem um filho que vai ser criado por outro homem? Nossa, gente, ninguém presta mais nessa vida, será? Que ninguém mais tem valor. E depois não entende por que tem tanto adolescente aí envolvido com droga, com tráfico, com estupro, com tudo que a gente vê aí hoje, envolvido com álcool, balada, bebedeira, ninguém mais quer trabalhar. Porque são os filhos desse tipo de gente. Filhos sem planejamento, filhos sem pai. Sério, eu me revoltei com essa história. Eu não tinha lido, por isso que eu gosto de pegar algumas histórias do nada, assim. Vou ler essa aqui. Porque aí eu consigo demonstrar o tamanho da minha indignação. Meu conselho, Silvana, meu conselho. Já que o teu casamento é uma droga, você quer vingança? Você faz o seguinte, você conta pro seu marido que esse filho não é dele e vai na justiça e faz o pai assumir a criança. É isso que tem que ser feito. Essa criança merece saber quem é o pai dela de verdade. E a esposa lá precisa saber que o marido fez um filho fora do casamento. E depois você não vai me dizer, mas eu não quero que ela sofra. Dane-se. Você pode estar livrando ela de um safado sem vergonha. E como que sai com as pessoas e não usa preservativo? A minha maior revolta é com essas mulheres que saem com homens por aí e não se protegem. Um filho é pra vida, meu amor. Um filho é pra sempre. E esse filho tem todo o direito de saber quem é o pai dele. Da mesma maneira que aquele lá tem obrigação. O seu marido não tem obrigação de sustentar filho dos outros. Por mais que seja um safado sem vergonha, você queria ainda ficar com ele. Na verdade, o que acontece? Vingança, gente, ela só serve para 2 coisas. Destruir a pessoa que tá se vingando, que foi o que aconteceu aí. Começou lá, você não aprendeu com a primeira, né? Que tem que quebrar a cara 2 vezes. Por que você saiu com esse homem? Porque você não queria se vingar do seu marido? Toma agora! E mesmo assim você não aprendeu.
Agora você quer pôr a culpa em outra pessoa pela desgraça da sua vida. Antes a desgraça da sua vida era o seu marido, que te traiu, que não valia nada, que não trabalha, que não sei o quê. E veja que a escolha era sua continuar com ele. Podia sair, mas queria continuar casada. Aí, para se vingar, fez o quê? Foi se meter em outra família. E agora que nada deu certo, você quer o quê? Destruir aquela família. Você quer que ele sofra. Ah, não quero que a esposa fique sabendo. Como é que você faz um homem desse sofrer sem que a esposa fique sabendo? Que vai fazer o quê com ele? Vai mandar dar uma surra nele? Vai mandar castrar? Vai mandar fazer o quê? Hã? Que tipo de vingança? Você quer que eu não entendi aqui se o me ajuda. Você quer que eu te ajude a se vingar? Ou que eu te ajude a criar vergonha nessa sua cara? Eu não entendi ainda que tipo de ajuda você quer. Mas eu vou te dar o meu conselho e vou repetir aqui. E eu não sei se vocês aí, curte logo o vídeo aqui, tá? E já vai deixando seu comentário. Eu não sei aí se vocês concordam comigo, mas pra mim, você quer mostrar dignidade, você quer corrigir seus erros, se separa, fala pro seu marido que esse filho não é dele e vai lá na justiça exigir que o pai de verdade assuma. E quer saber? Você nem tem certeza se é dele. Não tem como ter certeza quem é o pai dessa criança, porque você ficava com os dois ao mesmo tempo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar vergonha na sua cara, faça um exame de DNA quando essa criança nascer. E se for do seu amante, exija que ele registre essa criança e pague pensão para essa criança. Agora falar aqui que ele não te quer mais, que cara, ele estava se divertindo. Quando o negócio acabou a diversão e começou a ficar sério e complicado, pô, por que o cara que só queria te chamar de gostosa e ir lá pro furum fum fum com você, vai querer sair com uma mulher grávida, depressiva, preocupada, cobrando, exigindo? Você quer o quê? Você é casada e você quer que ele te trate como esposa e mãe do filho dele? É isso que você esperava? Ah, gente, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Às vezes eu tenho vontade de dar tapa na cara dessa mulherada. Eu juro, gente. Como que a pessoa acha que um negócio desse pode acabar bem? Que um negócio desse vai ter um final feliz. Não vai. Só vai ter um final feliz pra você se você fizer o que eu falei. Se você tomar uma atitude, seguir sua vida e cuidar dos seus filhos e parar de se enrolar com um homem sem vergonha. Porque você está atraindo tudo para sua vida e quer saber mais, vai refletir tudo isso nos seus filhos. Aí, quando você tiver lá uma idade já mais avançada e tiver seus filhos na adolescência e não tiver mais saco para homem desse jeito, você vai ter que aguentar seus filhos problemáticos. Então, seja uma mulher de valor, seja uma mãe que merece os filhos que recebeu aí da vida. Vai cuidar desses meninos, vai cuidar dessas crianças, vai trabalhar, vai cuidar de você. E para de ficar achando que vingança resolve a sua vida. Egocentrismo. Eu escolho as merdas que eu faço, mas os outros que são os culpados pelas minhas merdas. Esse é o problema da maioria das pessoas. Gente, um beijo e até a próxima História Real.